Olá pessoal, saudações. Eu me chamo Cauane, da TV Malês, e nós hoje viemos fazer a cobertura do primeiro dia da Semana de Letras. Está imperdível, muito bom, vem acompanhar com a gente esse primeiro dia e os outros que nós iremos fazer a cobertura. Janaína, me fala um pouco sobre o primeiro dia da Semana de Letras e também sobre a questão de a gente estar voltando presencialmente esse evento, porque a gente sabe, né, que um tempo atrás, devido à pandemia do Covid-19, estava sendo 100% híbrido. E essa volta, como é que está sendo a participação do pessoal, a comunidade acadêmica? É uma felicidade, né? Tanto que eu fiquei na comissão para poder organizar. Eu acho que todos os estudantes de letras deveriam participar da comissão, como monitoria, como ouvinte, porque o ensinamento, a gente como estudante entra na universidade achando que os ensinamentos são só os componentes curriculares, de dentro de sala de aula, aquele que o professor aplica, mas vai muito mais para fora, entendeu? Quando você faz parte de uma comissão, de um colegiado, de uma monitoria, você entende realmente onde está em posição de gestão, de documentos, de algo muito essencial. Então, eu fico feliz, né, Eu também fico feliz de estar participando. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra, amor, meu coração. Me conta um pouco da sua experiência nesse retorno presencial aqui na Semana de Letras, como foi? As partes que você mais gostou assim de debater, de ouvir os estudantes também, os professores, como foi? Bom, pessoal, a Semana de Letras é totalmente estudantil, né? O protagonismo é do estudante. Nós tivemos uma Semana de Letra passada que ela foi bem acolhida pelos estudantes. O auditório estava lotado, as salas de Google Meet, no caso, porque foi totalmente online. Mas o que se percebe no primeiro dia da Semana de Letras é que não temos adesão estudantil. Então, nós da comissão escolhemos um tema bacana, debates, apresentações, que os estudantes não estão acolhendo a nossa semana. E, sinceramente, o que dá para perceber dessa semana é que cadê os estudantes de letras? Cadê vocês? É para vocês. A semana é nossa. Isso a gente tem que deixar o legado. Eu já estou no meu último semestre, já estou saindo. E o próximo? Quem é que vai ficar? Quem é que vai lutar, pontuar as nossas lutas, tratar dos nossos debates? De alguma forma, dúvidas na cabeça de vocês quanto à posse, né, desse espaço, subam ao coração ou à cabeça de vocês. Esse espaço é de vocês, ainda que muitas vezes vocês possam ouvir coisas contrárias pelos corredores, tá? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Olá, pessoal! Esse ano a Semana de Letras coincidiu com as minhas férias e por isso eu não pude estar aí presencialmente para fazer uma saudação, para dizer da alegria desse evento organizado com toda a comunidade malês. Mas queria deixar uma saudação breve, na forma de um poema que não é meu, é da Geni Guimarães, se chama Condição e diz o seguinte: se podes aguentar meu desejo de justiça, ouvir o meu grito de silêncio e entender que a minha alma não pode sempre aturar a calma deste tempo, se sobretudo meu aroma de África te for agradável e no toque não te causar arrepios, se puderes agasalhar meu frio secular, se em ti couber meus lábios grossos, vem. Vem que eu invento em modo doce e lento pra gente ser feliz. Minha quizomba será a nossa eleita. Poderemos fazer a mesma ceia e quebrar essa corrente de tronos e de vergonhas. Haveremos, então, de sermos justos e belos e bons. Supriremos de querer as nossas vidas e encheremos de luz o vítreo vaso da existência humana. É um poema que fala também de esperança, e é de esperança que temos alimentado, especialmente nesses últimos dias, com a certeza de que em breve as mudanças que tanto precisamos chegarão. Passo então para desejar excelentes trabalhos
uma excelente Semana de Letras e dizer que em breve eu estou de volta para que a gente comemore junto as mudanças que tanto precisamos. Um abraço bem grande. A benção mamãe, a benção papai. A benção mamãe, a benção papai. Primeiro dia, criou o nada. A terra já era habitada. Comércios, tensões, ancestralidade e etnias. Segundo dia, subalternizar corpos, colonizar corpos. Terceiro dia, confrontar. Até o navio regressar ao oceano sem ampulhetas ou nova descoberta. Que quando rebola ela não há quem pare. Ela é uma noite e chama a atenção de todos na paz. Já tivemos conversa de paz. Dedicamos canções a ela. Subia saber que fosse oferecer. Rosas perderam o valor. Bom, por que a gente está aqui então? Qual que é a ideia? Nós da comissão organizadora, né, a gente teve uma longa conversa sobre o tema da Semana de Letras. O tema dessa semana, então, para a gente pensar com carinho, né? Malês, somos nós, todos e todas aqui presentes. Todas, e reparem que a gente circulou em vermelho, né? Não sei se está dando para ver bem, mas tem todas as linguagens em respeito às diferenças. Qual que é a ideia? Por que a gente escolheu essa temática, né? Foi depois de muito conversar na nossa comissão para a gente descobrir isso. Primeira coisa, gente, daqui pouquíssimos dias o Brasil, espero que viva uma grande transformação política. Política é tudo aquilo que interfere na vida da polis. A polis é a cidade, então política vem de polis. Tudo que interfere na vida da cidade é política. Nós vivemos, portanto, 4 anos que essa política partidária interferiu diretamente em quem nós somos, nas nossas relações, né? Então, quando a gente está falando de linguagens, qual linguagem a gente está falando? A gente está falando de língua? Sim, estamos, mas quais outras linguagens? A poesia é uma linguagem? Sim, mas o nosso corpo também é uma linguagem, né? E esta temática, acredito que vocês são excelentes trazer novas sabedorias para possamos buscar a solução, para caminhar juntos. A gente define as coisas pelas diferenças, né? Pelo aquilo que elas não são. É assim que a gente define as coisas. Nós somos aquilo que o outro não é, né? E aí o que falta, na verdade, é esse ouvir o outro, né? Porque a gente quer muitas vezes impor uma verdade que a gente acha que sabe, né? E nos falta essa escuta ativa da diferença do outro, né? Para eu entender sem esse julgamento, né? E a gente tem que conviver, né? A gente tem que conviver com as diferenças. Então esse é o momento, né? De a gente se ouvir e partilhar aí os nossos pensamentos. Então, Respeito à diferença, né, na língua. Que o crioulo é uma língua que muito importante, e aqui na Dilab a gente tem o privilégio de a gente aprender outras línguas. Aqui no Brasil, os estudantes de letras, as estudantes de letras, sempre são acusados e acusadas de não participação política, de não participação no DCE, de serem os grupos que são menos envolvidos na dimensão política dos campi, né? Não estou falando daqui, estou falando da tradição do curso de letras. O que acontece em geral, né, que o curso de letras não tem ciência política, não tem antropologia, não tem sociologia na sua grade. E aí é como se por isso a gente não fosse discutir a realidade sociocultural e histórica do nosso país. O que afinal não é verdade, né? Não tem como falar de língua, de literatura sem que a gente debata sociedade, contexto histórico, né? Não é possível. Eu, assim, posso dizer primeiramente que eu estou muito satisfeita com o primeiro dia, né? A gente começou de manhã com a mesa de abertura.
e com a mesa de calouros, né, falando sobre as experiências deles, as expectativas, né, a gente tem procurado fazer com que os estudantes e as estudantes sejam protagonistas do curso, da Semana de Letras, né, e isso, acho que isso hoje ficou muito evidente logo no primeiro dia, tanto na parte da manhã, quando a gente abre um evento dando voz para os calouros falarem, né, quanto às atividades artísticas que foram realizadas pelos estudantes. E agora, esse momento da noite, nós também escolhemos, né, fazer esse momento também com os discentes, para a gente discutir questões que são relevantes para nós, para a gente discutir primeiro o tema da Semana de Letras e ouvir o que vocês têm a dizer, né? O que vocês têm a dizer sobre integração, o que vocês têm a dizer sobre o respeito às diferenças, lembrando que esse tema foi uma sugestão também dos estudantes. Essa Semana de Letras, ela a gente está fazendo tanto online quanto presencial, né? Então, voltar nesse momento e nessa acolhida, né, com os estudantes em destaque, com todos esses momentos bonitos, eu acho muito importante. E esse primeiro momento aqui da noite, nós trouxemos reflexões que vão ficar para o curso de letras, para os estudantes, sabe? São questões que a gente precisa discutir mais vezes, né? Que não fique só no evento, mas que se torne uma prática diária, principalmente a gente ouvir o que vocês têm a dizer, né? Então, eu acho que daqui para frente a gente pode seguir isso e tornar esse um pontapé inicial, né? Para cada vez discutir os nossos problemas sempre, de novo, de forma respeitosa e principalmente que a gente possa se entender e achar um denominador comum. A língua, ela tem poder. E o que é esse poder da língua? O poder do indivíduo se comunicar através da língua. E que cada indivíduo tem a sua concepção, o seu histórico, a sua sociedade, né? A realidade é essa. E quando a gente para observar as nossas línguas brasileiras, eu fico analisando. Os nossos companheiros africanos, um ou outro, raramente são aqueles que só têm o português, né, fluentemente. Mas e o brasileiro? Cadê as nossas línguas indígenas? Cadê os nossos estudos sobre isso? Será que a gente está respeitando as nossas próprias diferenças? Ao chegarmos aqui, encontramos outra cultura. Então, para enquadrar nessa cultura, não é uma coisa, né, que vai acontecer do dia para a noite. Nós, guineenses em particular, nós às vezes somos vistos como as pessoas xingadores, que xingam as pessoas só pelo fato de nós falarmos a nossa língua. Mas não é isso. Eu só quero dar um exemplo. Por exemplo, um brasileiro que está aqui no Brasil, viajar para os Estados Unidos. Ao chegar aos Estados Unidos, você aprende a falar o inglês. Mas, em algum momento, você vai encontrar um inglês, ou seja, um americano, que você está conversando com ele. De repente, aparece um brasileiro. Você vai continuar a falar inglês com aquele brasileiro ou você vai falar português com ele? Então, essa é a reflexão, às vezes, que nós precisamos fazer antes de crucificar a outra pessoa, pelo fato de ela falar a língua dela. Nós, guineenses, não aprendemos a falar a língua portuguesa em casa, ou seja, como os brasileiros e nossos irmãos angolanos também. Nós aprendemos a falar o português apenas na escola. Então, esse português também, nós só falamos ele na escola. Em casa nós falamos crioulo. Dificilmente nós vamos ter domínio. A língua que não é nossa. O português para nós é como a segunda língua e não como a primeira língua. Como resolver os problemas sobre as diferenças, não é? As diferenças, a integração. Um episódio que fala sobre educação por autonomia. É a partir, não é? A partir das reflexões, não é? A partir do o próprio responsável, o pai, não é? O pai é o representante, cria a reflexão, a criança ou educando, a fim que ele próprio por si pense se suas ações vão de acordo a não ferir o próximo ou a ferir o próximo, com aceitação, não é? Que é uma coisa ligada à integração para mim. Aceitação. Nós queremos aceitação. Nós queremos
que o outro me aceite, mas é sempre difícil eu aceitar o próximo. Não é? É sempre muito difícil eu aceitar o próximo. Por quê? Porque as nossas atitudes, as nossas falas, a nossa linguagem acarreta por si só já preconceito. Eu quando vou pensar na cultura brasileira, eu vou pensar primeiro eu vou pensar na minha cultura. Eu vou analisar a cultura brasileira a partir da minha cultura, não é? Então, se eu analisasse a cultura brasileira no próprio contexto brasileiro, muito do meu preconceito, do teu preconceito, reduziria, né? Passaríamos a ver as coisas de uma maneira diferente. Tem um assunto que a Dilma falou aqui, que você não consegue andar jamais de mão dada com sua amiga, seu amigo. A gente dorme junto, principalmente os meninos. Os meninos têm um hábito de dormir junto, têm o hábito de pegar na mão do outro. Agora eu vou falar, esses meninos guineenses não comem banana, porque vai ser interpretado para outra coisa. Não pegam no chupeta, a gente chama de chupeta. Não fazem mais isso. Eu estou com saudade dos meus meninos. Vão chegar lá na Guiné, vão fazer outra coisa. Aqui na fila você não consegue falar mais bicha. Nossa, cadê o crioulo? O processo de integração tem que vir do Brasil também. Eu vejo que tem semana África, tem semana de Guiné, tem semana de Angola, tem dia, tem festa e Brasil. Onde essa integração tem? Tem comissões, tem todas as nacionalidades aqui do campus, tem um grupo. Cadê o Brasil? E como falar que vamos fazer um coletivo brasileiro? Não é para atacar outras nacionalidades, como estávamos dizendo. É para ajudar os nossos. Porque a gente, brasileiros, não tem acolhimento. Quem é que vai acolher os brasileiros sem acolhimento? Enquanto estudante de letras, tenho um recado aqui para meus colegas também, colegas, né, sobre os textos que os professores e professoras não são suficientes para a nossa formação. Nós também precisamos procurar outros textos, precisamos comprar livros, ler livros de livre, espontânea vontade, não só os livros que estão no cigarro. Então isso vai nos ajudar enquanto futuros professores, enquanto professores aprendizes, para fortalecer o nosso conhecimento e também o nosso senso crítico. Houve uma mensagem, né, que entre as entrelinhas ficou subentendido como se estudantes africanos tivessem mais direitos do que os estudantes brasileiros. E isso me incomodou a que ponto? Porque eu já tentei participar dessa seleção da Bolsa, não passei. Então, não é saudável ouvir isso, como aconteceu bem pouco tempo. Né? Os guineenses ou angolanos são mais privilegiados. Isso não é saudável. Voltando, nós estamos aqui porque nossos países têm uma relação, né, bilateral com o Brasil. Então não é favor, não. Se não fosse, não teríamos estado aqui. Não. Então, eu não fico contente em nada ouvindo isso. Como eu também nunca vou sentir bem vendo os números ou o tamanho das dificuldades que os brasileiros têm para ter acesso ao auxílio. Eu comentei isso com muitos brasileiros. Documentos que nós fomos pedidos para o auxílio é mínimo aquilo que os brasileiros foram pedidos. Aquilo significa o quê? Que nós não queremos os brasileiros, ou nem os brasileiros na universidade. É isso. Isso que significa. Bruna, fala um pouco sobre a sua primeira experiência presencialmente na Semana de Letras no primeiro dia. E eu também gostaria que você falasse acerca da integralização na parte de brasileiros, acerca da gente vir para cá, que a gente não tem o acolhimento dos brasileiros. Incrível, né, a gente poder debater sobre vários temas que, de forma presencial, né, uma troca de acolhimento entre os estudantes. Nesse primeiro momento,
Para vir para cá, eu contei com a ajuda de uma estudante brasileira, né, que já era uma grande amiga, porque senão eu não teria condições de estar aqui. Nós brasileiros, inclusive quem está trabalhando, que recebe um salário mínimo, a gente mal está conseguindo sobreviver. Professora, como foi assim o primeiro dia da Semana de Letras? A gente sabe que a gente está voltando, né, presencialmente, e tem toda aquela expectativa dos estudantes de letras, de toda a comunidade acadêmica estar participando desse primeiro evento. Então, conta um pouquinho para a gente como foi. Que bom. Olha só, a gente está super feliz na oportunidade da gente estar aqui em presença nessa Semana de Letras. Por que eu estou falando isso? A semana passada, quer dizer, a 4ª Semana de Letras, foi completamente online. E a gente conseguiu momentos muito felizes, mesmo no online, né? Então, eu acho que aquele tempo da pandemia nos levou a uma lição importante, que era possível fazer um bom uso da tecnologia e conseguir momentos de acolhimento. Mas isso não suplanta a importância do olho no olho, né? Do abraço, do convívio. E aí ver o Campus dos Malês de novo. Acabou de acontecer uma roda de conversa muitíssimo importante, né? Em que a gente conseguiu ouvir opiniões, às vezes até difíceis, mas de uma forma respeitosa, que é o tema da Semana de Letras, né? Malês, todas as linguagens em respeito às diferenças. Eu acho que isso apareceu na fala de hoje. E os estudantes pensando em soluções para os problemas que já reconhecem. Eu tiro como um balanço muito positivo desse momento, desse primeiro dia de Semana de Letras, né? Sobretudo também a partir da voz dos estudantes calouros, com a primeira impressão do que já estão tendo, e também mesclado com a fala dos mais velhos, dos veteranos, que também já têm um posicionamento bem firme, e eu acho que é nisso que a gente vai crescer.